Olá, meu nome é Bruno Galvão, eu sou professor de ciências e vou falar sobre desastres naturais. Este é um assunto voltado para alunos do 7º ano do ensino fundamental e faz parte de um grande tema chamado Terra e Universo. Qual o objetivo principal desta aula? Esta aula pretende permitir que o aluno possa relacionar o movimento das placas tectônicas com alguns desastres naturais. Quais serão os desastres naturais que nós trataremos aqui? Nós vamos tratar de terremotos, maremotos, tsunamis e vulcões. Vamos falar primeiramente dos terremotos. Os terremotos, eles são provocados por movimentos de placas tectônicas. E esses movimentos das placas tectônicas ou placas litosféricas, então, vão poder causar esses tremores que também são chamados de abalos sísmicos ou sismos. E esses sismos, esses abalos sísmicos, eles podem ter várias intensidades. Eles podem ser muito leves ou eles podem ser muito fortes, portanto, desastrosos. Então, quando a gente fala de intensidade, pense também que estamos falando de magnitude, ok? Bom, os abalos sísmicos, ou seja, esses terremotos, eles são considerados agentes internos de modificação do relevo. Agentes internos de modificação do relevo são aqueles agentes que ocorrem no interior do planeta Terra, abaixo da crosta terrestre. Existem também agentes externos que modificam o relevo do planeta, como a água, no caso de chuva, o vento, entre outros. Mas aqui nós vamos tratar desses agentes internos. Esses terremotos, eles têm que ter um ponto de onde eles começam. Onde eles começam, no interior do planeta, tem um ponto específico ali, de onde iniciou esse abalo sísmico, que aquele ponto específico a gente chama de foco. Logo acima, na superfície da Terra, então não mais no centro da Terra, ele começou no centro do foco, esse abalo vai se espalhando em ondas e chega até a superfície da Terra. A região da superfície da Terra, logo acima desse foco, nós chamamos de epicentro. Vamos ver isso nesta figura aqui, ó. Nesta figura, então, está representado de bege, né, ou marrom claro, o interior do planeta. E em vermelho, um ponto vermelho grande, representa o foco. O foco, então, é o ponto onde se iniciou esse abalo sísmico, ou seja, esse terremoto. Ao redor desse foco, vão se espalhando ondas até chegar na superfície da Terra, e logo acima desse foco está representado em verde o ponto onde esse abalo vai chegar logo acima do foco, que é chamado de epicentro. Então, o epicentro ele fica na superfície da Terra e o foco ele é da origem, ele está na origem do abalo sísmico no interior do planeta. O fato é que a maioria dos abalos sísmicos, ou seja, a maioria dos terremotos, não são sentidos pelas pessoas. Eles são medidos por aparelhos chamados de sismógrafos, mas nós não conseguimos perceber esses terremotos. Ocorrem vários terremotos durante o ano todo, no mundo inteiro, mas muitos não são perceptíveis e, portanto, não percebemos, não sabemos que está ocorrendo terremotos com tanta frequência. Existe ainda uma forma de medir esses terremotos através desses sismógrafos e os números que esses sismógrafos nos mostram vão definir uma intensidade desses terremotos e essa intensidade ela foi dividida em escala, numa escala por um pesquisador que tem o sobrenome de Richter e por isso foi chamada de escala Richter. Então, a escala Richter ela vai ser uma escala que vai medir em números
a intensidade de um terremoto ou a magnitude de um terremoto. Essa escala Richter, ela vai variar de 0 a 9 de uma maneira real. Por que eu estou falando de uma maneira real? Em geral, a maioria dos terremotos que nós temos, eles medem entre 0 e 9 na escala Richter. Não foi documentado historicamente, quando a gente pensa em história, a gente pensa que desde que o homem existe, não foi documentado historicamente terremotos acima de 10 pontos na escala Richter. Apesar de existirem pesquisas indicando que há milhões de anos atrás na Terra, nós podemos ter, a Terra pode ter sofrido terremotos de intensidade maior do que essa. Portanto, a maioria dos terremotos varia entre 0 e 9 na escala Richter, apesar da escala Richter, teoricamente, ela não ter limites. Bom, de onde se originam esses terremotos? Como que eles acontecem? O que causa os abalos sísmicos, os terremotos? Vamos pensar novamente nas placas tectônicas, que foi assunto de uma das aulas anteriores. Imagine, então, duas placas tectônicas aqui, que eu estou representando com as minhas mãos. E essas placas tectônicas, elas podem se colidir ou deslizar uma sobre a outra. Então, colisão e deslizamento de placas tectônicas podem causar os terremotos. Então, a ideia geral de relacionar placas tectônicas a terremotos é basicamente essa. Colisão e deslizamento de placas tectônicas geram terremotos, geram abalos sísmicos. Vamos ver aqui alguns exemplos de terremotos que já ocorreram na história e são terremotos que foram realmente desastrosos. Aqui não está em ordem cronológica, então não está do mais antigo para o mais novo necessariamente, mas está na ordem de pontos na escala Richter, de graus. Repare, nós temos aqui, em 1755, ocorreu um terremoto em Lisboa, lá em Portugal, de 8,7 graus na escala Richter, ou 8,7 pontos na escala Richter. Em 1960, no sul do Chile, ocorreu um terremoto de 8,5 graus. Em 1875, na China, um terremoto de 7,2 graus. E em 1992, na Califórnia, Estados Unidos, um terremoto de 7,5 graus, perdão. Inclusive, em relação à China e Estados Unidos, aqui não está na ordem do maior para o menor, perdão por isso. Em Kobe, no Japão, em 1995, também ocorreu um terremoto de 6,9 graus. É importante saber que esses terremotos todos foram terremotos muito fortes, de grande magnitude, magnitude acima de 6. E no Brasil? No Brasil tem terremotos? O território brasileiro, ele está situado no centro de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana, e, portanto, distante das áreas de contato das placas. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho aqui uma placa tectônica e eu tiver países próximos aqui das beiradas dessa placa tectônica, esses países vão sofrer muito mais com terremotos, porque é nas beiradas, com outras placas tectônicas, né, que sofre a colisão ou deslizamento. Só que o Brasil, ele está no meio de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana. Portanto, quando uma placa colide com a outra ou desliza sobre a outra, os abalos sísmicos chegam mais fracos aqui no Brasil. Agora, será que isso significa que no Brasil não existem terremotos? Bom, a verdade é que mesmo no Brasil os terremotos ocorrem frequentemente, mas a grande maioria não são muito intensos, são fracos, portanto nós não conseguimos perceber. Vamos ver nesta figura aqui, ó, terremotos registrados no Brasil em 2019. Todos esses pontinhos aí, ó, indicam terremotos. É isso mesmo, assustador, não é?
não é tão pouco quanto pensávamos. Veja aqui, nesta figura. Os pontos vermelhos indicam terremotos de magnitude abaixo de 1,5. Os pontos amarelos indicam terremotos de magnitude entre 1,5 e 2,5 graus na escala Richter. Os pontos verdes indicam terremotos de 2,5 até 3,5. Pontos azuis, de 3,5 até 4,5. E os pontos laranjas, que são os mais raros aqui, são terremotos de magnitude abaixo de 4,5. Isso aí, até julho de 2019, foram vários terremotos aí registrados no Brasil. Pois é, a maioria nós não sentimos, mas ocorrem terremotos no Brasil, só que de baixa intensidade. O maior terremoto já registrado no Brasil alcançou um grau na escala Richter de 6,2. Isso aconteceu ao norte de Cuiabá, Mato Grosso. Foi um terremoto que ocorreu em 1955 e foi o terremoto mais forte que nós tivemos aí, então, no nosso país. Ok, agora que entendemos terremotos, vamos entender maremotos. Ficou fácil. Por quê? Porque os maremotos são originados dos terremotos. O maremoto nada mais é do que um terremoto que ocorreu no fundo do mar, na parte da crosta terrestre que está abaixo dos oceanos. Então, aquela espécie de terremoto que ocorreu abaixo dos oceanos, como ela movimenta as águas dos oceanos, dos mares, essa movimentação intensa da água, então, a gente vai chamar então de maremotos. Os maremotos, então, a única diferença deles para o terremoto é que, ao invés de ocorrer na parte da crosta terrestre que está exposta ao ambiente, está na superfície da Terra, nas regiões formadas por rochas, esse terremoto, aconteceu, esse abalo sísmico aconteceu no fundo do oceano. Daí o nome maremoto, no fundo dos mares, um terremoto no fundo dos mares. Bom, se não bastasse existirem os terremotos e eles provocarem maremotos, ainda temos outra relação aqui. Os terremotos, então, são aqueles abalos sísmicos que ocorrem na crosta terrestre e atingem a região de litosfera do planeta, aquela região de rochas. Os maremotos atingem a região abaixo dos oceanos, provocando uma movimentação intensa dessa água. E esses maremotos ainda, eles podem ser tão intensos que podem formar ondas gigantescas. Então, o tsunami, ele é provocado por um maremoto. Esse maremoto, então, ele pode causar uma movimentação tão grande das águas e essa movimentação vai gerar ondas nos oceanos. E essas ondas vão caminhar em direção às praias, em direção à borda do mar. Vamos ver aqui numa figura como funcionam esses tsunamis. Essa figura, se você olhar para o lado esquerdo dela, ali está representado o epicentro, que a gente já viu, O epicentro ali está representado pelo número 1 em vermelho. Ali, então, ocorreu o maremoto. Esse maremoto, então, vai causar essas ondas na água e essa onda, à medida que se aproxima da praia, essa onda ela vai ficando cada vez maior, até que, finalmente, essa onda vai chegar na praia, a areia da praia vai fazer uma espécie de barreira e por isso que a onda ela vai ficando cada vez mais alta e essa barreira, então, vai fazer essa onda ficar muito alta. E essa onda, então, nós vamos chamar de tsunami. Não é uma onda comum. É uma onda que pode atingir metros e metros de altura. Além disso, é uma onda que pode alcançar até 800 km por hora. Isso mesmo. Se você está na praia e você vê uma onda dessa chegando, você vai ter que correr muito, porque 800 km por hora é muita coisa. Ainda bem que estamos no Brasil. Bom, 2 exemplos de tsunamis importantes que aconteceram no mundo. Em 2004, no Oceano Índico,
ocorreu um maremoto no Oceano Índico e esse maremoto provocou tsunamis que atingiram países da Ásia e da África. Em 2011, ocorreu também um tsunami no nordeste do Japão. Então, são dois aí fatos importantes que ocorreram na história em termos de tsunamis. O que define a nossa capacidade de enfrentar um terremoto, um maremoto, um tsunami? O que vai definir isso é o desenvolvimento do país. Quanto mais desenvolvido um país, mais preparado ele está para enfrentar esses desastres naturais. Porque o desenvolvimento também está relacionado a poder aquisitivo, a dinheiro. Então, os países ricos, eles vão ter condições de investir em pesquisa, treinamento da população, equipamento de previsão, entre outras coisas, pagar cientistas, né, para estudar a área, para usar esses equipamentos, inclusive. Então, ser um país desenvolvido está relacionado com a capacidade de prevenção a esses desastres. E é claro que aqueles países que têm mais contato com esses desastres também têm se preparado mais. O Japão é um grande exemplo, porque é um país bem desenvolvido, é um país rico e é um país que tem muita experiência com desastres naturais. O último assunto, vulcões. Vulcões eu vou ser mais breve porque teremos a próxima aula falando especificamente de vulcanismo. Os vulcões eles podem ser causados pelo choque entre placas litosféricas, ou seja, o choque entre placas tectônicas e isso acontece, o vulcão ele vai ser formado porque rochas fundidas no interior da Terra, lembrando que o manto ele é feito de rocha fundida, né? Você pode pensar assim, rocha derretida, é o extravasamento dessa rocha, né, que vai caracterizar aí os vulcões. E isso acontece por causa do choque dessas placas. Como esses acidentes, esses desastres naturais, que são os vulcões, acontecem repentinamente, eles podem ser muito desastrosos e causar muitos danos, inclusive tirar muitas vidas. Existem 3 tipos de vulcões: vulcões ativos, que são aqueles que estão em erupção ou estão prontos para entrar em erupção o tempo inteiro. Existem aqueles vulcões que são dormentes, eles ainda podem entrar em erupção, mas já tem muito tempo que eles não entram em erupção, a gente diz que eles estão dormentes. E existem vulcões extintos, aqueles que não vão mais ficar ativos, que eles não têm nenhuma larva quente ali, eles não estão mais funcionais. Quais foram os pontos principais dessa aula? Bom, nós vimos que desastres naturais estão relacionados com o movimento de placas tectônicas. E dentro desses desastres naturais, nós podemos colocar aqui como exemplos os terremotos, maremotos, tsunamis e vulcões. Alguns exercícios rápidos. O que há em comum entre as regiões mais atingidas pelos terremotos? As regiões mais atingidas pelos terremotos são aquelas regiões que estão próximas às beiradas das placas tectônicas. Regiões próximas às beiradas são as regiões mais atingidas. Então, países que estão próximos ao encontro de placas tectônicas sofrem mais terremotos. Segundo exercício, quais as relações entre terremoto, maremoto e tsunami? A ideia basicamente é que um causa o outro, né? O terremoto no fundo oceânico causa o maremoto. Então, nós já chamamos diretamente aquele terremoto que ocorre no fundo oceânico, já chamamos ele de maremoto. E o maremoto, como causa a movimentação das águas, esse maremoto é que causa os tsunamis. Essa é a relação. E, finalmente, um terceiro exercício. Qual a diferença entre vulcão dormente e vulcão extinto que eu acabei de tratar com vocês? Um vulcão dormente é aquele vulcão que ainda pode entrar em atividade, enquanto um vulcão extinto ele não vai mais entrar em atividade. E com isso, nós terminamos o assunto de hoje. Eu agradeço a vocês e desejo a todos bons estudos.